Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou anunciar. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Viva a Santíssima Trindade. Viva! Irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia. Hoje celebramos a festa ou a solenidade da Santíssima Trindade, que celebramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como assim de falar? A festa do Pai, a festa do Filho, a festa do Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. Aí o problema começa. Uma pessoa, um só Deus em três pessoas. Papa Francisco, na sua homilia, Evangelho, Angelus, aquela homilia que faz sempre comigo, aquela janela, e ele disse que essas pessoas, três pessoas, não três pessoas que nós conhecemos fisicamente, uma pessoa, três pessoas, não é isso. Na última página, essa homilia do Francisco que escreveu sobre a Trindade. Mas o que é isso, se não são três pessoas? Nós, na igreja, temos coisas, chama-se dogma. Dogma significa uma verdade que a igreja proclama, que a igreja anuncia, para todos nós acreditamos da mesma maneira. O dogma dá um mistério desconhecido, do mistério conhecido. Mas muitas vezes, ou todas as vezes, precisa fé para entender e acreditar. Temos muitos dogmas na igreja. Vamos lembrar poucos dogmas. O primeiro dogma que nós temos é a encarnação. Nós acreditamos que Deus se fez homem, se encarnou e se fez homem, e nasceu da Virgem Maria. É dogma da encarnação. E o mesmo Deus se fez filho, se fez homem, que é Jesus. Esse é o dogma. Numa forma científica é difícil explicar isso. Dizendo que Deus se fez homem. Mas a fé é fácil, porque nós acreditamos. Outro dogma que nós temos, o dogma da ressurreição. Que Jesus é mesmo Deus, se fez homem, habitou entre nós, comeu com nós, e até Jesus disse: quando João Batista veio, comeu e bebeu, bebia, não comia e bebia, o que eu vou dizer? Ele errou. Mas veio o Filho do Homem, comia e bebia os outros, o que o povo disse? Qual é a resposta do povo judeu? A pessoa que come muito não sabe o povo diz. Gulão? É essa mesmo. E quem bebe muito é bêbado.
Ele viveu conosco uma vida simples. Então é difícil explicar que é mesmo Deus que habitou entre nós, é Deus que vivia e vivia conosco. De uma forma científica, é difícil explicar isso. Mas é fé que vê isso. Deus é capaz de tudo. É só um dogma. E outro dogma da Eucaristia. Jesus, na última ceia, falou que tomai todos e comei. Esse é o meu corpo. Tomai todos e bebei. Essa é o meu sangue. Se a pessoa é católica, a pessoa não é cristã, ou cristã, mostrando aquele pão, esse é Jesus, o que vai precisar do Senhor? É Jesus. Por isso, para os judeus é escândalo. Para os gregos é loucura, porque não entra na cabeça. Mas para os nós, cristãos, não é loucura, não é escândalo. Para nós é fé. E não uma fé inventada, fé verdadeira de Eucaristia. E temos outro dogma, dogma de Mariana. Temos 4 dogmas sobre Maria. Primeiro é Maria, Mãe de Deus. Maria que é nascida, viveu conosco, mas nós proclamamos ser Mãe de Deus, Teotocos. Por quê? Porque ele gerou o Filho de Deus, gerou o Pai de Deus. Maria, virgem, antes de depois do parto. A ciência isso fica um pouco complicado. Mas nós acreditamos Maria é virgem. Por isso nós falamos Virgem Maria. E o que mais? O fogo Mariana é imaculada. Maria concebida sem pecado. Concebida sem pecado. Mas nós, a nossa fé, acreditamos que todos nós nascemos com o pecado original. E como que Maria nasceu sem esse pecado? Maria foi protegida. As pessoas não fez de Maria. Não vou explicar isso. Mas nós acreditamos que Maria concebida sem pecado. O último dogma mariano, qual é? A Assunção. Maria Assunta, foi elevada ao céu, corpo e alma. Também é loucura para os judeus, para os gregos, é loucura para os judeus escândalo, porque nós sabemos que quando a pessoa morre, causa finita. Significa morre, já morreu nessa terra, né? Dizendo que nós acreditamos na alma que vai, não é o corpo e alma. Mas Maria foi elevada. O corpo e a alma são dogmas, é doutrina da igreja. E o último dogma que nós celebramos hoje, dogma da Santíssima Trindade. Um só Deus, 3 pessoas. Quem são as 3 pessoas? Pai, Filho e Espírito Santo. Uma forma simples de explicar isso, que é Deus se manifesta, ou se manifestou em 3 pessoas. Deus Pai, o Criador, é mesmo Deus, mas Ele se manifesta, o Criador, criou, gerou o mundo, deu a vida, mas o mesmo Deus. Deus que se manifesta no Filho. Deus se encarnou a Virgem Maria, se fez homem. É o mesmo Deus. E Deus se manifesta como iluminador, auxiliador, orientador, uma força para o entendimento que é Deus. Esse Deus é Espírito Santo. Podemos dizer 3 nomes de Deus: Deus Criador, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas é o mesmo Deus. É quase uma pessoa para 3 pessoas.
pessoa é soldado, a pessoa é polícia, a pessoa é pedreiro. Mas é a mesma pessoa, é o mesmo Deus. Por isso que no Evangelho ouvimos hoje Jesus disse que vocês não vão compreender tudo, mas eu vou vos enviar o Espírito Santo. Significa que eu vou vos dar a minha força do entendimento. Vou vos deixar uma força de iluminação para vos guiar, continuar a meditar, continuar a anunciar a boa nova. E nós precisamos da força do Espírito Santo. Precisamos de Deus no nosso mundo para continuar na sua obra da criação, para que nós continuamos com aquela consciência da criação de Deus, que criou o mundo, não nós que criamos. Pensamos em Deus, Jesus Cristo sempre para nos salvar, porque ainda precisamos da misericórdia de Deus, e precisamos do Espírito Santo para nos guiar, nos orientar, porque às vezes esses mistérios de Deus é difícil entender, mas com a força do Espírito Santo, significa com a força de Deus, possamos entender. Eu vou terminar com uma história do Santo Agostinho, uma história famosa, uma história verdadeira, não inventada. Depois da sua conversão, São Agostinho estava pensando sobre a Santíssima Trindade. Ele foi na igreja, ouviu a pregação do Ambrósio, Bispo Ambrósio, sobre a Trindade, Santíssima Trindade. Os rodeos das pessoas, Ele pensou, três pessoas, uns rodeos. Ele foi na praia meditar. E nós na praia vamos fazer o quê? Na praia não para fazer meditação, né? Na praia para viver, não é? Para escutar música, para nadar. Mas Santo Agostinho foi à praia meditar a palavra de Deus, praticamente ou especialmente sobre a Santíssima Trindade. Ele estava passando na praia, viu uma criança pequenininha, criança tipo eu, caindo água no mar, para um buraco pequenino, 20 não levava um litro. Portanto, Agostinho perguntou à criança: o que está fazendo com ela por você? A criança disse: eu quero carregar toda a água do mar para este lugar. Toda a água do mar, eu quero secar o mar. Agostinho disse: você é louco, louca. Toda a água do mar nesse pouquinho, pequenininho, como é? E a criança disse para o professor Agostinho: é impossível? Sim, é a mesma coisa que você está fazendo. Você quer entender Deus na sua totalidade. Significa que você quer entender a totalidade da Santíssima Trindade. É impossível. O que precisamos é fé. O que precisamos? Fé, não entendimento. Porque a nossa mente, o nosso conhecimento é limitado de uma certa forma. Não podemos entender tudo. Precisamos da fé. Por isso, São João Paulo II escreveu: razão e a fé. Onde a razão termina, a fé começa. Onde a filosofia não pode explicar, a teologia explica. Onde a teologia não pode explicar, a fé explica. Que Deus abençoe todos nós, para que nós possamos continuar a acreditar na Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. E hoje vamos receber nova criatura.